Olá, meus caros. Hoje daremos continuidade na nossa série de Heróis da Bíblia, sempre trazendo heróis da Bíblia para você acompanhar. Curioso para saber qual o próximo herói? Então assista e descubra. Gideão é uma das figuras mais intrigantes e inspiradoras da Bíblia, conhecido por sua história de superação e fé. Ele era um homem comum, sem posição de destaque ou habilidades excepcionais aos olhos do mundo, mas foi escolhido por Deus para realizar um feito extraordinário. A narrativa de Gideão, registrada no livro de Juízes, é uma poderosa demonstração de que o poder divino não depende de status, força ou números para prevalecer. Esta é a história de um herói inesperado que mudou o destino de uma nação. Tudo começou em uma época sombria para Israel. O povo vivia sob constante opressão dos midianitas, um inimigo implacável que arrasava as colheitas e saqueava os bens de Israel. A situação era tão desesperadora que muitos israelitas se escondiam em cavernas, temendo por suas vidas. Foi nesse cenário de medo e submissão que Deus decidiu agir, escolhendo Gideão como seu instrumento de libertação. Mas Gideão não era um guerreiro. Ele era um homem comum, de um clã humilde, e ele mesmo se via como o menor de sua família. Quando o anjo do Senhor apareceu a ele, chamando-o de homem valente, Gideão ficou incrédulo. Como poderia ele, tão insignificante em seus próprios olhos, salvar Israel? A insegurança de Gideão era evidente. Ele questionou o anjo, pediu sinais e buscou confirmações de que realmente era Deus quem estava falando com ele. A paciência de Deus com Gideão é algo notável. Em um dos episódios mais conhecidos, Gideão pediu a Deus que molhasse apenas um pedaço de lã com orvalho enquanto o chão ao redor permanecesse seco, e depois pediu o oposto, para ter certeza de sua missão. Deus atendeu a ambos os pedidos, fortalecendo a fé de Gideão e mostrando que ele estava no controle. Quando chegou o momento de enfrentar os midianitas, Deus instruiu Gideão a reunir um exército. Inicialmente, 32.000 homens responderam ao chamado, mas Deus tinha outros planos. Ele declarou que Israel não poderia vencer com um exército tão grande, pois poderia se vangloriar de sua própria força e esquecer que a vitória vinha do Senhor. Assim, Deus ordenou que Gideão reduzisse o número de soldados. Primeiro, aqueles que estavam com medo foram dispensados, deixando 10.000 homens. Depois, por meio de um teste à beira de um rio, apenas 300 foram escolhidos para a batalha. Era um número ridiculamente pequeno em comparação com o vasto exército dos midianitas, mas era exatamente isso que Deus queria: mostrar que a vitória viria por sua mão e não por mérito humano. Com apenas 300 homens, Gideão enfrentou um desafio aparentemente impossível, mas a estratégia divina era única e surpreendente. Deus instruiu Gideão a equipar seus homens não com espadas e lanças, mas com trombetas, cântaros de barro e tochas. Durante a noite, eles cercaram o acampamento inimigo e, ao sinal de Gideão, os 300 homens tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e levantaram as tochas, gritando: "Espada do Senhor e de Gideão!" O som ensurdecedor e as luzes repentinas causaram pânico no acampamento dos midianitas. Confusos e aterrorizados, eles se voltaram uns contra os outros, fugindo em desordem. Assim, com uma tática inesperada e o poder de Deus, Gideão e seus 200 homens derrotaram um exército muito maior. A vitória de Gideão foi um marco na história de Israel. Não apenas trouxe liberdade do jugo dos midianitas, mas também renovou a fé do povo em Deus. A liderança de Gideão, porém, não foi marcada por orgulho ou arrogância. Ele reconheceu que tudo o que havia conquistado era obra de Deus e não sua. Após a vitória, quando o povo quis fazer dele um rei, Gideão recusou, afirmando que o Senhor era o único verdadeiro rei de Israel. A história de Gideão não é apenas um relato de coragem e vitória. É uma mensagem poderosa sobre fé, obediência e confiança em Deus. Gideão começou sua jornada como um homem inseguro, cheio de dúvidas e medos, mas ao colocar sua confiança em Deus, foi transformado em um líder capaz de realizar o impossível. Ele nos lembra que nossas limitações humanas não são obstáculos para o poder de Deus. Pelo contrário, é muitas vezes na nossa fraqueza que ele manifesta sua força. Gostando dos nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades, deixe seu like e siga o nosso canal. Segue o vídeo. Sabe, muitas vezes a gente se sente pequeno, como se nossas limitações fossem barreiras intransponíveis. Gideão, por exemplo, se via como o menor da sua família e do menor clã de Israel. Imagina a pressão que ele sentia. Um homem comum, cercado por um exército inimigo imenso,
e a responsabilidade de liderar 300 homens. É quase como se você estivesse numa sala cheia de gigantes e você é o único que se sente como uma formiga. Mas o que Gideão nos ensina é que a verdadeira força não está no número de soldados ou na potência de uma arma. Está na coragem e na fé. Ele poderia ter desistido, poderia ter pensado, não tenho chance contra um exército tão grande. Mas ele decidiu acreditar. Ele ouviu a voz de Deus, que o encorajou a seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. E o que aconteceu? Com apenas 300 homens, Gideão não só enfrentou o inimigo, mas venceu. Essa vitória não foi apenas uma questão de estratégia militar. Foi uma demonstração poderosa de que quando você tem fé, pode superar qualquer obstáculo. A vida é cheia de desafios, e muitas vezes nos sentimos sozinhos ou insignificantes. Mas Gideão nos lembra que mesmo quando estamos cercados por dificuldades, a coragem e a fé podem nos guiar. Não importa quão pequeno você se sinta, lembre-se de que a verdadeira força vem de dentro. Às vezes, é preciso dar um passo à frente, mesmo quando o caminho parece impossível. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno, lembre-se de Gideão e de como ele, com fé e coragem, transformou uma situação desesperadora em uma vitória extraordinária. A história de Gideão também nos desafia a ouvir o chamado de Deus, mesmo quando nos sentimos inadequados ou incapazes. Gideão poderia ter continuado a viver como um simples lavrador, escondido de seus inimigos, mas ele escolheu confiar em Deus e agir. Sua história é um convite para todos nós. Quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, podemos encontrar força e coragem na fé, sabendo que Deus é capaz de realizar grandes coisas através de nós. Ao final de sua vida, Gideão deixou um legado de fé e obediência, mas também um alerta. Apesar de suas grandes conquistas, ele cometeu erros que trouxeram consequências para sua família e para Israel. Isso nos lembra que, mesmo os heróis mais improváveis, como Gideão, são humanos e falíveis. Mas sua história permanece como um testemunho do que Deus pode fazer quando alguém, mesmo com medos e dúvidas, decide confiar e obedecer. A trajetória de Gideão ecoa até hoje como uma inspiração para todos que enfrentam batalhas em suas vidas. Não importa quão pequena ou insignificante uma pessoa possa se sentir, Deus pode usar qualquer um para realizar grandes feitos. O verdadeiro herói na história de Gideão não é o homem, mas o Deus que transformou sua fraqueza em força e sua dúvida em fé. Gideão é, sem dúvida, o herói inesperado que nos ensina que, com Deus, o impossível se torna realidade. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades, comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeo. Canal Como Assim? Curiosidades.